depois que você escrever os diálogos, leia alto, né? Para você saber se aquela fala tá soando natural, se uma pessoa falaria mesmo daquele jeito. No seu próprio ouvido vai soar, opa, sim, opa, não. Né? Para sentir o ritmo da fala. Se tá um ritmo natural, se tá uma escolha de palavras naturais. Teste. Né? Teste com o seu próprio ouvido primeiro, antes de submeter outras pessoas. Ler alto é Nossa, muitos escritores usam. Muitos escritores leem a obra inteira, mas diálogos em especial, excelente. Tá? Muito positivo esse ponto. Mais uma dica: o diálogo tem que ser extremamente consistente com o personagem. Então, você vai fazer aquele estudo do personagem. Aliás, na não ficção também, hein? Você tem que fazer, nos exemplos, né? Você fazer as pessoas falarem de acordo com o que elas são. Então, sei lá, um engenheiro de 60 anos de idade vai falar de um jeito diferente de uma garota de 20 que estudou psicologia, ou está estudando psicologia. Isso é uma coisa importantíssima, né? Você prestar muita atenção na idade do personagem, na bagagem do personagem. Isso. Porque senão fica falso. Isso, exatamente. Um dos outros erros muito comuns é quando os personagens falam de toda forma igual. Na verdade, eles falam igual ao narrador, que é o autor. Né? Então, o autor não consegue dar voz ao personagem. Isso é ruim. É muito interessante que o personagem tenha a sua voz. E a voz dele deve ser absolutamente consistente com o que ele é. Então, a idade, o sexo, a formação cultural, onde ele mora, onde ele nasceu, qual a experiência dele e tal. Então, é muito importante isso. E a escolha do vocabulário, toma cuidado. Imagina um engenheiro. Como vocês fariam um engenheiro falando? Um engenheiro de 60 anos. Pensa, vai usar palavras um pouco mais complicadas e técnicas. Né? Vai ter a tendência a, inclusive, não prestar atenção no que o outro entende ou não e falar um monte de gororoba que só ele entende. Né? Já uma pessoa, digamos, uma jovenzita que esteja estudando psicologia vai prestar atenção no outro. Vai ser provavelmente mais aberta, mais comunicativa, vai usar um vocabulário de acordo com a pessoa com quem ela fala. Vejam, a fala do personagem tem que combinar com o que o personagem é. A fala do personagem é mais uma forma de demonstrar como aquele personagem existe na sua história. Então, ela nunca deve ser assim um negócio artificial, ela deve ser uma continuação do que o personagem é. A rigor, um diálogo bem construído, consistente com o personagem, você nem precisaria dizer quem está falando. Só pelo estilo, a escolha de palavras. Aí o cara acertou na mosca, né? Né? O estilo, a forma de falar, as palavras, se tem alguma coisa regional ou não, já deve ser suficiente para o leitor entender. É o fulano. Não precisa falando. Nem estar lá escrito disse o fulano, né? Redarguiu Beltrano. Temos aqui uma pergunta lá da Cristina Ribeiro. Quando acontece uma ação depois da fala e depois o mesmo personagem continua falando, pode colocar tudo no mesmo parágrafo com ações entre traduções? Olha, Cristiane, se as ações são daquele personagem, sim. Mas se as ações são de outro personagem, não. Aí você corta, tá? Então, digamos, tá lá o Paulo falando. Aí a Viviane reage. Você vai explicar isso narrando. Viviane, né? Foi ela que jogou o copo no chão. Se irritou e jogou o copo no chão. Você não vai continuar no mesmo parágrafo, não. Mas você vai continuar no mesmo parágrafo se você vier dizendo: né, eu fui comprar cigarro e voltei só agora porque, sei lá, lá. O Paulo, então, deu um sorriso. Então, você está indicando o que ele fez. Depois disso, ele sentou e olhou para ela. Então, tá, ainda é o Paulo. Então, aí pode ficar
no mesmo parágrafo. Se ele volta a falar, você abre o travessão de novo. Sei lá, o cigarro, eu trouxe aqui o cigarro, você quer também? Ou qualquer coisa assim. Então, você tá no mesmo bloco, você tá indicando ações do mesmo personagem. Mas se você for indicar reações da outra personagem, ou os outros personagens, ou o que tá acontecendo em volta, aí não, é melhor quebrar. Tá? E aí, se ele volta a falar, veja, a gente vai ter 2 travessões do mesmo personagem falando. Aí sim você tem que indicar, tá? Então você dá o travessão, faz o Paulo falar, e aí você explica. Paulo continuou a explicar. Paulo disse, né? Insistiu. Grande Paulo, né? O Paulo é um falante. Olha a Clene fazendo uma observação ótima. Leia aí. Em espanhol, travessão é grudado na palavra. Por exemplo, aí o travessão junto, né? Juntinho. Es muy entretenido estar aqui com ustedes, dijo Ana. De verdade, a ella le encanta el tema de los diálogos. Fala bonito? Tá lindo. Eu passo por um... Eu não sei, pergunta pra Clene, ela que fala. Eu falando assim, eu passo por um nativo. Nossa, tá impecável esse espanhol, né? Só que não. Mas, em todo caso, bem indicado, grudado, travessão grudadinho. A gente não usa grudado, tá, gente? Em português, você dá espaço entre o travessão e a fala. Ó, aqui a Amanda Cunado, sou aqui de Curitiba. Laura fala sobre o narrador em primeira pessoa, se descreve pessoalmente. Como fugir do diálogo clichê, de olhar o reflexo e falar sobre si mesmo. Ah, isso é horrível, né? A pessoa que passa em frente ao espelho e diz, nossa... como nesse último ano eu fiquei, não sei o quê. É muito chato, né? É um clichê muito besta. As reflexões diante do espelho. Olha, querida, em geral, o mais interessante é você mostrar. Então, a própria pessoa, ela vai falar de si só se ela levar um susto. Então, esse é o melhor jeito. Então, que aconteça alguma coisa que deixa ela chocada. Ela diz, o quê? Acham que eu não sou o cara mais fantástico do mundo? Como assim? Isso seria o Sidney, né? Então, o personagem entrando em choque, quer dizer, a visão que ele ou ela, né, tem de si mesmo, e o que o mundo demonstra faz com que provoque um pensamento sobre si mesmo. Essa é uma forma interessante de mostrar como o personagem é ou se vê, sem ficar na descrição em frente ao espelho. Então, é legal você procurar maneiras de escapar desse clichê, porque ele é chato. Esse é meu fraco, não saber se estou fazendo o modo certo de personalizar o modo de falar do personagem. Ceci, veja, por favor, se a fala do personagem combina com o que o personagem é. Né? Se a sua personagem, por exemplo, veio de X cidade, tem X idade e gosta de, sei lá, falar com as pessoas, ajudar as pessoas, né? Você trabalha muito com ficção histórica, então você tem que se preocupar, inclusive, com a época, né? Então você tem que ver, é uma mocinha que tem pouca experiência, ou é um fulano que viajou pelo mundo. Veja se a fala está correspondendo ao personagem. Checar isso. Para não parecer que todos falam do mesmo jeito, todos têm a mesma experiência, todos são iguais. Essa é a diferença. Em geral, procure assim, um truque bom é você pensar, eu estava falando do personagem engenheiro, né? Mas seja o que for, agrônomo, artista plástico, não importa, né? O que o personagem for, aí você pensa um pouco, esse tipo de personagem vai gostar do quê? X. Então, ele vai... o tipo de palavra que esse personagem vai usar é o quê? Qual é o vocabulário? Eu estava falando, o engenheiro vai tender a usar palavras mais técnicas, muito provavelmente. O artista plástico vai tender a usar palavras que representem cores, vai carregar nas emoções, talvez, vai ser falado de uma forma mais... sagitariana, né? Sei lá. Aí você vê se você atribui um vocabulário típico daquele personagem. A hora que você puder, você põe aquelas palavras favoritas do personagem na fala dele ou dela. Então, isso ajuda muito a caracterizar.
Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.